Uma vez eu fiz um vídeo em relação a essa jornada da LFU, quando teve a dissidência, de se aventurar no mercado, descobrir novos players, novos caminhos, né? E eu tinha dito à época que quem estava com a Libra tinha fechado já um acordo seguro e iria observar esse movimento da seguinte maneira: tudo aquilo que havia dado de errado com a LFU serviria de aprendizado para que não fizessem nas próximas negociações, já que esse ciclo representa apenas 5 anos. E tudo aquilo que tivesse dado certo seria aproveitado por esses clubes num próximo ciclo de negociação. E se existe alguma coisa que realmente pode ter surgido de positivo, é a questão da descoberta de novos players e a maneira como se vai medir a audiência, né? Vamos considerar que até então a audiência é medida aí pelo Ibope, né, que considera as 15 regiões mais metropolitanas do país, e baseado nessas 15 cidades, você determina a audiência de um clube, ou de um evento da TV em geral. E isso, na minha opinião, é uma maneira muito pobre hoje de se medir audiência, considerando que, por exemplo, o Brasil é muito, mas muito maior do que 15 metrópoles. Então, fica muita audiência para além dessas 15, que não são monitoradas, que não são vistas, que não são consideradas. Um número que deve ser colocado à mesa quando você vai se discutir direitos de mídia para negociar. Mas, com a maneira que a LFU vai criar esses critérios de audiência agora, vamos considerar que ela divide aí em 3 partes, 50, 25, 25, 25% da audiência, mas muda a maneira que a audiência vai ser monitorada, vai incluir a parte de engajamento, interações nas redes sociais, número de assinantes, enfim, tudo que não é feito hoje. E isso é muito positivo, mas vai privilegiar alguns clubes, em específico um, que tem uma torcida muito espalhada pelo país e muito espalhada nessas regiões que hoje elas não são vistas nem monitoradas. Quando a gente vê vamos dizer assim, quando a gente vê as interações, as redes sociais, os números de inscritos, a gente vê que, por exemplo, a torcida do Flamengo, ela tem um número muito mais relevante do que as pesquisas mostram, do que a audiência mostra, né? O Flamengo, ele tem, em relação a inscritos, quando se compara com o segundo colocado, sei lá, 50% mais, e isso não é refletido na audiência ou nas pesquisas. Nas pesquisas, o Flamengo sim tem a maior torcida, mas se nós formos considerar todo o cenário, a representatividade deveria ser mais. As próprias pesquisas não são auferidas todas as cidades, né? São escolhidas algumas, ou seja, fica muita informação para além. Só que isso, a partir de agora, está acabando, muito em benefício do que foi fechado, negociado e como foi negociado. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Então, se inscreva e não só se inscrever, ative o sininho para que você receba os próximos vídeos. Deixe aqui seus comentários, se você gostou ou não, o seu like, que é muito importante, o famoso joinha. Tá? Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Então ajude a aumentar o alcance desse vídeo, comente para aumentar o engajamento e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E mais um favor te peço, fale sobre o áudio e não esqueça de se inscrever no grupo de membros do canal, que eu deixo aqui o link na descrição desse vídeo. É muito importante, o canal está iniciando uma jornada, está no começo, então venha participar dessa jornada. Agora com o canal você vai ter uma série de vantagens, vá lá e confira. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, a maneira como a LFU acordou, fechou seus contratos, descobriu novos players, alternativas, vai beneficiar em muito um clube em especial, o Flamengo. Não tanto os clubes de São Paulo ou Corinthians, que já tem uma concentração de torcida, uma torcida grande, mas concentrada ali numa região que já é monitorada pelo Ibope, que é a região de São Paulo, né? Onde o Corinthians tem torcida, com certeza é contemplado pelas pesquisas, pelo Ibope. Então, não vai ser muito diferente quando você começar a medir lá fora, porque lá fora dessa bolha não tem tanto corintiano de forma massificada. A gente pode observar isso, de novo, nas interações de redes sociais, que existe já uma geografia nas redes sociais, onde tem mais usuário, onde tem mais inscrito, onde tem mais seguidor, e esses dados já são públicos.
Então, não vai mudar tanto para o Corinthians ou para qualquer outro clube mais regionalizado, né? Agora, para o Flamengo, isso já muda muito, porque ele tem uma parte muito considerável da sua torcida que está espalhado pelo país e que não está contemplada nessas discussões de TV, nessas discussões de direitos de mídias, né? Ficam fora de cidades e estados do norte e do nordeste, cidades importantes no centro-oeste, cidades importantes do sul e do sudeste, onde o Flamengo tem uma torcida muito relevante, muito significativa. De novo, quando você vê o Flamengo em número de inscritos nas redes sociais, somando todas as redes, plataformas, o Flamengo tem 60 milhões, o Corinthians tem 39. Ou seja, o Flamengo tem mais do que 50% do que o segundo colocado. A mesma coisa vale para Palmeiras, São Paulo, entre outros clubes. Ou seja, a tecnologia está evoluindo e com isso a maneira como as coisas são feitas hoje também estão evoluindo, né? E o mercado, de qualquer maneira, ele já se antecipou a isso, porque já existe essa percepção. Quando você vê contratos melhores feitos de patrocínios para o Flamengo, é muito em função já dessa percepção do mercado. As pessoas falam, mas o Corinthians e o São Paulo estão nas regiões mais ricas do país, estão lá em São Paulo, que é a capital financeira do país, de fato é, mas a torcida do Flamengo ela é muito maior, inclusive, do que apontam as pesquisas, né? Quando a gente vai ver aí os caminhos das redes sociais, os números de seguidores de cada clube nessas plataformas, a gente tem essa impressão que o mercado já antecipa. Só que agora não vai ser uma questão de impressão, vai ser uma questão realmente de números ali, frios, números obtidos através de levantamentos, dados empíricos. E é claro que a LFU contribui nesse sentido, não sei, acho até que sem querer, mas esses levantamentos, quando eles forem feitos, eles não vão ser feitos, gente, única e exclusivamente para os clubes da LFU, porque quem vai fazer esse levantamento, ele sabe que esses dados são valiosos, já vão ter sido pagos para fazer esse levantamento, obviamente vão aproveitar para fazer de todos os clubes da Série A, porque mesmo daqueles que não estão na LFU, eles vão ter interesse de ter esses dados em mão para num próximo ciclo de negociação conseguir melhores condições, mostrando os ativos que eles têm em mãos. O Flamengo certamente vai ser um deles, então esses levantamentos eles vão ser feitos para todos os clubes da Série A e certamente vão embasar esses clubes para um próximo ciclo de negociação muito diferente do que a gente tem hoje. No caso do Flamengo vai ser muito melhor, né? De novo, isso já é uma percepção de mercado, mas uma coisa é ser uma percepção de mercado, outra coisa é você ter os dados comprovados de maneira empírica para negociar. Eu tinha dito que a LFU estava ali desbravejando o mercado, encontrando novos plays, aquilo que ia dar errado, ela ia arcar com as consequências, mas aquilo que fosse dar certo, certamente seriam aproveitados por os clubes que estavam ali do lado da Libra, quietinho e olhando. E esse é um dado muito relevante e que você já vai começar a ver no próximo ciclo de negociações. Diogo, mas isso acontece daqui a 5 anos. Não, isso não acontece daqui a 5 anos. Esse contrato que foi fechado agora, ele encerra em 5 anos, mas certamente as negociações precisam ser iniciadas bem antes devido à complexidade do tema. A gente viu que essas negociações para o ciclo que inicia agora, elas foram iniciadas ali em 2022, então é muito provável que já no ano que vem já comece a ter discussões a respeito. E aí que é legal, quando essas negociações começarem a ser iniciadas, quando essas discussões iniciarem, certamente você já vai ter 1-2 anos de dados empíricos ali para mostrar quem é quem nesse cenário. E como já tem uma percepção de mercado, certamente o Flamengo tem uma audiência, considerando engajamento, redes sociais, alcance, né? Que a palavra da vez agora não é audiência, é alcance. Um outro ponto muito importante, cada vez mais os streams ganhando importância. A própria Globo, ela tem um streaming. A Globo, que diziam que ia perder o monopólio, não perdeu, mas ainda assim ela está vendo o crescimento de outras plataformas, de outras tecnologias, dentre as quais o streaming. Você tem o YouTube, que o YouTube você não fala de audiência, você fala de alcance. Olha a diferença. E alcance é você conseguir atingir mais gente em mais diferentes lugares. A ótica do mercado publicitário ela muda muito antes. Não, tem que estar concentrado ali na questão de São Paulo, o mercado de mídia é em São Paulo. Esquece isso. Alcance a palavra da vez, alcançar mais gente em mais diferentes lugares. Você cada vez mais precisa de menos estrutura física para implementar seu negócio, a sua empresa.
Então as empresas estão focadas em alcance, eu quero alcançar mais gente, eu consigo chegar no cara que está lá escondido na Amazônia, como eu quero chegar também no cara que está em São Paulo. Eu consigo, através da tecnologia, diminuir os meus custos logísticos, eu consigo alcançar esses caras. Então, a maneira como se vê o consumidor hoje é muito diferente, o mercado está passando por essa transformação e isso está acelerando numa velocidade que a gente não consegue nem perceber. Mas se você reparar, hoje a palavra da vez é alcance. Quando você coloca YouTube, você coloca streams, que a palavra da vez é assinante, você vê como muda essa parametrização, essa padronização que a gente tinha, critérios de audiência, como era medido, esse jargão que a gente escutava muito, não, o mercado de mídia está em São Paulo. Amigo, o cara que é classe A em termos de estratificação social, né? O cara que é classe A, em termos em termos de estratificação social, renda, né? Na Bahia ou lá no interiorzinho da Amazônia, ele vai ter o mesmo poder de consumo, se ele for classe A, do cara que é classe A em São Paulo, porque o dinheiro hoje ele move muito diferente do que se movia antes. Então, essas mudanças, essas mudanças de cenário, a maneira como você estratifica o seu cliente, o seu consumidor, muda muito e os direitos de mídia acompanham. Para que ninguém fique falando depois, o que eu estou falando é o cara que é rico, que é considerado pelo censo como rico, classe A, lá em São Paulo, ele vai ter o mesmo poder de renda do cara que é considerado rico, classe A, que está lá, sei lá, no Acre, por exemplo, tá? Ele vai ter o mesmo poder de consumo. Óbvio que vai ter muito mais gente rica em São Paulo do que muito mais gente rica no Acre, por uma questão lógica de habitacional, né, e também de renda per capita. Mas o que eu quero dizer é que hoje os mercados, as empresas, elas querem ter alcance, elas não querem se dispor, elas não querem, vamos dizer assim, não fazer valer ou não considerar os consumidores espalhados por todo o país, por toda a região, porque hoje o custo logístico diminui, porque hoje você consegue chegar mais fácil nesses caras, porque hoje você tem YouTube que consegue alcançar muito mais gente em termos do que alcançava antes. Claro, a TV aberta ainda é o grande canhão de mídia no mercado publicitário, isso aí não tem discussão, mas essa balança está virando assim, ó. Essa pirâmide está virando assim, ó, assim, assim, assim. Em algum momento isso vai virar. E a tecnologia está aí, está acelerando tanto. Streaming, YouTube, redes sociais, tudo isso vai contribuindo. E a partir de agora, isso já vai começar a ser mensurado, sabe? O que antes não era de forma oficial. E a partir de 1, 2 anos, você já tem dados relevantes para colocar à mesa e discutir numa negociação de direitos de mídia, o que vai acontecer daqui a 2 anos. E certamente um dos principais beneficiados, se não o principal, vai ser o Flamengo, que ele notoriamente ele tem uma torcida muito espalhada por todo o Brasil e uma boa parte dessa torcida, você pode ter certeza, ela não está inclusa nesses dados de Ibope, nesses dados de pesquisa, mas agora ela vai sim estar inclusa meio que de uma maneira obrigatória, porque YouTube quer alcance, ele mensura o alcance. Aqui eu consigo ver, por exemplo, quem que é inscrito no canal, de que região é, tudo isso a gente consegue ver, o YouTube te dá esses dados e o mercado publicitário consome isso com consome isso de uma maneira muito acelerada e isso certamente faz a diferença. Então, isso é algo que vai pesar muito a favor do Flamengo para agora e para frente, para os próximos anos, para as próximas décadas, porque é uma transformação digital que a gente está vivendo que influencia diretamente na maneira como a audiência ela é monitorada. Sabe aquela questão de números do Ibope, que a gente sempre se acostumou a ter? Esquece isso. Isso já vai ser passado logo logo. Bom, mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, o famoso joinha. Claro, não esqueça de dar uma chegada lá na descrição desse vídeo, tem o link do grupo de membros, vai lá, se inscreva e venha participar com a gente dessa jornada, com uma série de vantagens que você vai estar lá, já que estamos no início dessa jornada aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.